Bom dia, sejam todos bem-vindos ao retorno das aulas. Então, o conteúdo a gente parou na quarta unidade, certo? Então, teve alguns alunos, antes da gente entrar de férias, e por causa dessa pandemia, alguns alunos já concluíram o exercício e já mandaram as fotos pelo WhatsApp, já fez a correção. Então, esses são para quem ainda não concluiu, tá? Eu vou dar uma pequena explicação aqui, explanação do exercício para quem ainda não fez, certo? Então, vamos lá. Primeira questão da página 307. Está referindo a Lua faz diferentes movimentos, ou seja, está pedindo quais são os dois tipos de movimento, tá? Então, vocês vão colocar aí quais são os dois tipos, ok? Questão 2, está referindo a Lua e a Terra, ou seja, o Sol que explica essa diferença. Então, você vai colocar a diferença entre a Lua e a Terra, tá, gente? Então, vocês colocam aí explicando a diferença entre a fase da Lua e a fase da Terra, ok? Na questão 3 tem uma ilustração, ou seja, a posição que corresponde à Lua, tá? Ou seja, as fases da Lua. Vou mostrar aqui para vocês a imagem e vou explicar, certo? Então, aqui, ó. Aqui são o que? As posições da Lua. Então, eu tenho o que? A A, a B, a C e a D. Então, vocês vão colocar, letra A, vão colocar as letrinhas e vão colocar quais são as fases da Lua, certo? Vamos lá, questão 4. Na questão 4, tá pedindo para vocês colocarem aí, diferenciar aí de onde vem o brilho da Lua, tá? Então, vocês vão relacionar a sua resposta com o eclipse lunar. Então, vocês vão fazer como ocorre o eclipse lunar, tá? Então, vocês vão colocar as fases aí como de onde vem esse brilho, o brilho da eclipse lunar, certo? Questão 5. A questão 5 está referindo o quê? Em uma cidade do litoral, a prefeitura quer construir um cais. Cais está referindo uma estrutura da plataforma na região, ou seja, onde aquelas pessoas fazem o embarque ou desembarque, na beira-mar, certo? Então, na letra A vai ter a letrinha A e a letrinha B, tá? Aí na letra A tá referindo, para que o mar não invada o cais, a prefeitura precisa construí-lo mais distante do mar. O cais, como eu falei, é uma plataforma que as pessoas embarcam e desembarcam, tá? Então, tá pedindo que fase da Lua deve ser analisada por você, o cientista, para saber até onde a água alcança. Então, nessa elevação, para eles construírem essa plataforma, está referindo qual seria a face da Lua, que eles poderiam fazer essa construção, ou seja, como eles devem saber que a maré, para construir, eles precisam saber se a maré vai estar alta ou baixa, certo? Na letra B, para que o cais, durante a maré baixa, não fique muito longe da água, em qual face da Lua você deve observar até onde o mar se retrai. Então, aqui está referindo também a duração da Lua, tá? Como vai ser construído, se vai ser a Lua baixa ou a Lua cheia, perdão, a Lua baixa ou a Lua alta, tá? Referindo a maré, se vai estar alta ou baixa. Então, você vai colocar isso. Se for na maré baixa, você vai dizer e vai explicar. E se for na maré alta, você vai colocar e vai explicar o porquê. Ok? Questão 6. Na questão 6 está referindo a ilustração dois tipos de eclipse, ou seja, a eclipse solar e a eclipse lunar. Então, na questão 6 da letra A, está pedindo o que aí? Indique a ilustração que representa. Aí vocês vão colocar aí, na eclipse A está representando o quê? Se é a lunar, se é a solar. A mesma coisa na eclipse B, se é a solar ou se é a lunar. Tá? Então, vocês vão colocar eclipse A e B e vai justificar as duas ilustrações. Na B está perguntando em qual delas, A ou B, para observar a localização da Terra, a Lua deixa de ser visível. Então, você vai colocar. Para a Lua deixar de ser visível, ela está entre A ou a B. Tá? Questão 7. Na questão 7 está referindo. O eclipse solar só ocorre na lua nova, enquanto a eclipse lunar só acontece na lua cheia. A afirmação está correta? Você vai colocar. Vai dizer, o eclipse solar só ocorre na lua nova,
Vai colocar sim ou não e vai justificar o porquê, certo? Lembrando que a eclipse lunar, ela acontece na Lua o quê? Na fase da Lua o quê? Na eclipse solar ocorre na Lua cheia, tá, minha gente? Não esqueçam disso, certo? Então, você vai justificar aí como ocorre a eclipse lunar. Na oitava questão está pedindo para vocês reescrever uma semelhança e uma diferença entre a eclipse solar e a eclipse lunar. Então, vocês vão colocar aí, na eclipse lunar é a diferença e uma semelhança. Na mesma coisa na eclipse solar, a semelhança e a diferença, certo? No caso da questão 9, na questão 9 está referindo, se analisássemos superficialmente o ciclo lunar, com a fase da Lua e a posição dela, e do Sol, poderíamos concluir que todo mês haveria um eclipse lunar e outro solar, mas na realidade não é isso que acontece. Por quê? Então, vocês vão colocar aí, qual seria aí no caso a eclipse lunar, tá? E a eclipse solar. Então, ele está perguntando se haveria possibilidade de acontecer, tá, gente? As duas eclipses. Aí vocês vão explicar aí, dizer o porquê. Questão 10, está referindo aqui qual é a consequência do fator dos movimentos de rotação da Lua. Então, vocês vão fazer aí qual seria, né, o movimento de rotação da Lua e o de translação do satélite e a duração, tá? Então, você vai colocar qual seria a consequência da Lua voltada para a Terra, certo? Tarefa, questão 1. A Lua, satélite natural da Terra, também está em constante movimento. Aí está pedindo aí, quais são os 3 principais movimentos da Lua? Então, são 3 tipos de movimento, tá? Então, você vai colocar aí quais são esses 3 movimentos, certo? Na questão 2, tá, gente? Na questão 2 tem um textinho aí que está referindo, o texto está explicando sobre o fenômeno a respeito da Lua, tá? Então, ele está pedindo aí, com base no texto apresentado, podemos verificar uma das maiores curiosidades que o homem tem a respeito da Lua. Então, aí vocês vão copiar o texto citado, copiar um textinho citado no texto que contém a explicação do fenômeno da Lua. Então, esse textinho aí, tem um textinho, tá? Um parágrafo aí está referindo sobre o fenômeno da Lua. Então, vocês vão ler o texto, vão ver quais são o parágrafo que está referindo ao fenômeno da Lua e vão reescrever, certo? Na questão 3, está referindo sobre uma figura, ou seja, uma ilustração, representada a Lua em diferentes posições da sua órbita ao redor da Terra. Vou mostrar aqui a vocês, tá? Essa ilustração aqui. Então, aqui está pedindo, começando pela Lua Nova. Então, você vai ver aqui, vai iniciar pela Lua Nova em fase de ordem em ordem. Tá, gente? Então, vocês vão referir aí. Comece pela Lua Nova, as fases da Lua ocorrem em que ordem? Então, qual seria a ordem aí, tá? Lembrando que vai estar referindo a Lua Nova, tá? Então, vocês vão ver aí qual seria. Na questão 4, qual é a ordem de ocorrência das fases da Lua a partir da Lua Nova? Então, vocês vão colocar aí as ordens corretas. Qual seriam essas ordens aí em ocorrência da Lua, tá? Então, você vai colocar as fases da Lua, certo? Na quinta questão, observe a figura ou a ilustração que está referindo o quê? As fases das marés mais altas. Então, aqui está referindo, tá? Essa imagem aqui. Está referindo, o Sol e a Lua têm graficamente influência nas marés da Lua. Então, eu quero que vocês marquem aí quais seriam as fases das marés mais altas, tá? Então, vocês vão ver quais são das marés mais altas. Eu vou marcar. Questão 5.
na Max Desafio, questão 1. Então, aqui está referindo uma ilustração, tá? Aqui, então, está referindo o quê? As noites que estejam iluminadas pela lua, a maioria do final de semanas resolvidas pelo quê? Está referindo os pescadores. Então, aqui eu tenho o quê? No dia 24 de setembro, no dia 2 de outubro, no dia 17 de setembro e no dia 10 de setembro. Então, aqui está referindo o quê? As fases da lua. Então, para os pescadores, né, pescarem uma noite, ela poderia ser o quê? Em lua cheia. Então, qual seria a opção aqui, a ocorrência, né? Então, vocês vão marcar a alternativa referindo a iluminação das fases da lua, ok? Na questão 2, tem uma figura representando aqui a eclipse solar. No caso desse eclipse solar, ocorre quando a lua, lembrando que na eclipse solar, ocorre quando a lua fica entre a terra e o sol, não esqueça disso, tá? Então, tá aqui, ó, a imagem mostrando, deixa eu ver, aqui, eclipse solar. Então, eclipse solar está referindo o sol. Então, quando ocorre eclipse solar, está referindo o quê? É quando a lua fica entre o sol e a terra, tá? Não esqueçam disso, certo? Na questão 3, tá? Tá referindo o quê? A duração, tá? E os dias. Aí a letra A tá perguntando, como dizemos, tudo gira em torno de si mesmo, a lua parece que não gira sobre ela, mas afinal sempre vemos ela com a mesma face voltada para a terra. Como você explica isso? Então, nessa letra A tá referindo como é que ela volta, faz essa volta, quantos dias, tá? E qual o movimento, tá? Letra B, na letra B do 3, está referindo se você ficasse sobre a lua com roupa de astronauta, claro, afinal lá não tem atmosférica, e você morreria? Claro, né, gente? Se lá não tem atmosférica, como é que vocês iam respirar? Então, né? Não tinha como. E olhando para a Terra durante 14 dias, você também veria o Sol. Durante outros 14 dias, você não veria o Sol. Como você explica essa afirmação? Então, se a Lua, né, ela gira em torno dela mesma, então quantos dias ela gira, minha gente? Ela vai girar o quê? Em 28 dias. Então, no caso aqui do Sol, que ela está querendo o quê? A Lua e o Sol. Então, vai ser o quê? 14 dias para lunar, que é a Lua, e 14 dias para o Sol, tá? Então, vocês vão explicar aí, tá? Quarta questão, está referindo sobre o movimento lunar. Na letra A, os astronautas sabem que a Lua leva cerca de 28 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. No entanto, você pode ver a Lua nascer no lado leste e se pôr do lado oeste todos os dias. Parece que ela dá uma volta ao redor da Terra todos os dias. Como você explica? Então, você vai dizer o quê? Vai explicar como. Como é que isso ocorre? Então, isso ocorre o quê? Pelos dois movimentos. Então, você vai colocar aí qual seria esses dois movimentos. A letra B, tá? 4. Supondo que você morasse na Lua, qual seria a duração do dia lunar? Então, esse dia lunar, ele ia ter quantos dias? Então, vocês vão colocar aí quantos dias o eclipse lunar poderia ter, tá, gente? Questão 5. Na questão 5 está referindo a eclipse anuar. Anuar está referindo o quê? Entre a Lua, tá? Então vocês vão ver aí. Coloque um X na única afirmativa correta. O que ocorre no eclipse do Sol? Então, o que vai ocorrer eclipse do Sol? Lembra que eu falei lá, mais adiante, na questão 2 aqui, como ocorre eclipse solar? Então, vai ser o que? Entre o Sol e a Terra. Não esqueça disso, tá? Você aprendeu. Então, e você aprendeu, tá, gente? Tá referindo a primeira questão aí, a origem.
A origem, a segunda, as duas fases e a eclipse. São os três. No caso da primeira questão, está referindo como a Lua surgiu. Então, vocês vão colocar aí como foi que ela surgiu. Na 2, são as fases. Quais são as 4 fases da Lua? São 4 fases. Aí vocês vão colocar aqui as 4 fases. Tá? Na questão 3. Então, na questão 3, vai ter um espacinho aí para vocês responderem a esse espacinho, tá? Referindo o tipo de eclipse, certo? Para finalizar, é a última página do livro, tá? Página 313 e 314, certo? Então, vocês vão visualizar aí todo o conteúdo do livro, que são o quê? Primeira, segunda e terceira unidade e quarta unidade. Tá referindo todo o conteúdo do livro, para finalizar, tá? Então, vocês vão fazer uma breve leitura e vão responder essas 2 páginas aqui para finalizar, certo? Então, ó, vocês façam esses exercícios. Eu vou estar aqui à disposição, tá? Qualquer dúvida, me chamem. A gente pode fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Quando concluírem, tire a foto do exercício das páginas e mande para mim fazer a correção, certo? Vou estar aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, me chame no meu privado, certo? Bom estudo e estou aqui no aguardo.